Então, eu fico muito feliz de estar aqui novamente, viu, Nonato? Até mesmo porque a gente sabe da audiência que você tem nesse município. Para mim, é importante ter um... Abrir um diálogo com esse povo. Com certeza, a gente está aqui para conversar e estou aqui para responder suas perguntas. Eu vou para os federais, faz um pacto federativo com o Estado federal e o Estado estadual e o federal, para ver o que chega a alguma conclusão na segurança, na saúde, sabe? Eu não vejo união dos políticos, deputado. Você está falando, Nonato, algo que realmente falta aqui no estado do Pará, até mesmo porque não existe um interesse comum, não existe o interesse em dividir essas obrigações. E também, eu acho que isso parte muito do próprio governador Simão já tem em não aglutinar essas lideranças, os deputados federais, estaduais, para que se sentem e planejem algo de melhor para o Estado. Falta eu acho que cada um acaba trabalhando de forma isolada e... Cada um faz sua parte. Desorientada também. Não vou dizer que... Então, cada um tenta defender os seus interesses, o seu mandato da melhor forma, mas não existe um projeto onde todos são chamados para acordar, para direcionar o seu trabalho em prol disso. Lamentavelmente, é a nossa realidade. Eu espero que o próximo governador tenha esse sentimento de união, não de fazer só a sua parte. Olha, eu falo aqui e eu vou deixar aqui um desabafo. Eu estou no meu 4º mandato e praticamente já no último ano, eu estou no 4º ano desse último mandato. E eu tive apenas 2 audiências, uma no início do mandato, onde o governador foi reeleito, e uma mais ou menos depois de uns 6 meses, só. De lá para cá, não dialogou? Eu não tive acesso algum ao governo do Estado. Então, não fui chamado, não consegui audiência. Então, olha que você é um cara tranquilo, né? Você é um cara paciente. Tá e faço parte da base do governo. Imagine se e não sou fizesse. da base do governo. Imagine se não fizesse. Então, o governo, ele só te chama quando tem interesse. E tem problema. E tem algum problema para se resolver. Mas não dialoga, não busca agregar, não busca parceria. Quer ver uma coisa, deputado? Eu fico com um sentimento de desânimo quando eu vou para Belém. Eu procuro a Independência, está travado. Eu procuro Augusto Montenegro, está travado. Eu vou pelo entroncamento, lascou mais ainda. Eu vou pela João Paulo, aí lascou. Deputado, eu não vejo, porque não sei se as pessoas veem isso. E o governador, o prefeito, os deputados, gente, não está dando mais. Vamos fazer alguma coisa, vamos melhorar, vamos acelerar isso, vamos fiscalizar, vamos para cima. O que está faltando? É verba, vamos atrás. Porque eu não admito isso. O Maranhão, por exemplo, eles estão iluminando até ramal, que não tem nem gente. Boto 2 postes em cada ramal, boto 10 quilômetros de iluminação pública. Daqui para Belém, exceto Ananindeua, você passa nas cidades que, no meio das cidades, você vai numa escuridão daqui para Belém em 67 quilômetros. Já era para ter iluminação de Castelhau a Belém, para que tudo tivesse, portanto, uma garantia de claridade para os motoristas, para as mulheres que dirigem à noite, que têm dificuldade em visão. Sabe, eu preciso falar isso. E você que vai ser deputado federal, vai para lá, lembre disso, eu vou cobrar isso. Deputado, dá para fazer uma emenda para trazer poste, iluminação aqui, para botar daqui para Belém? Bora brigar com essa Cidenite para fazer essa estrada? Porque eu quero um deputado que me ouça. Porque eu quero dar ideias, eu quero municiar com a vontade do povo. Como eles não têm acesso muito aos deputados, que é difícil, tem muita complicação, eles vêm a mim. E aqui eu vou escrevendo e vou passando. Então eu espero que você faça essa união, puxe lá, puxe o cordão. Um dia chegue lá em Brasília, pessoal, chamo agora fazer uma reunião no Pará, lá, vamos lá. Precisamos nos unir, mostrar, fazer deputados diferentes, Eduardo Costa. Tem que ter deputado, já diz, é um parlamentar, é parlamento.
você tem que negociar, você tem que buscar entendimento, você tem que ser conciliador, sabe? Você tem que ser agregador, não tem que ser xiita. E a razão da política é essa, né, Donato? Eu acho que o objetivo maior é justamente esse, é tentar trazer um resultado em função do teu mandato. Você não pode apenas achar que depois de eleito você não tem obrigação para com a população, para aqueles que lhe colocaram no poder. Não, você tem a obrigação sim, você tem que discutir sim, você tem que, nas pautas de interesse comum, você tem que ouvir o seu eleitor, ouvir as pessoas que querem dar a sua opinião, para que você possa representar a vontade comum. Se você está ocupando um cargo como deputado federal, deputado estadual, você tem que ter o acesso com os teus eleitores e a região onde tu representas. Você não pode apenas se isolar e fazer uma política voltada só para os teus interesses, que é o que ocorre normalmente aqui no Estado. O deputado acha que ele é dono do mandato e que ele não tem que dar satisfação do seu mandato, ele não tem que trazer resultado do seu mandato. Ele apenas vê os interesses comuns dele e do seu grupo político, da sua família. Lamentavelmente é isso. A gente está vendo aí que muitos parlamentares venderam o seu apoio, o seu voto para o governo federal. E, em função disso, muitos direitos foram perdidos. Direitos como a reforma trabalhista. Você vai brigar, vai ter confusão no próximo mandato lá sobre a reforma trabalhista. Sim, e engraçado que logo depois da reforma, para amenizar, se criou um decreto do governador, uma medida provisória, onde amenizava todos os tópicos da reforma trabalhista. E, se eu não me engano, umas 2 semanas atrás, eles tinham a obrigação, Donato, de votar essa medida provisória, para que a medida provisória se tornasse efetiva. Eles tiveram 1 ano para isso, pois não o fizeram, não votaram. A medida provisória caducou, ou seja, não é mais válida, e todas as situações que amenizavam a reforma trabalhista caíram. Então hoje é que o cidadão vai sentir a verdadeira diferença das leis trabalhistas que valiam antes da reforma e as que estão hoje em vigência. Então, o cidadão, só para te dar uma noção aqui, o cidadão hoje tem medo de colocar o seu patrão na justiça, porque se ele perder, ele vai pagar todo o custo do processo. Já imaginou o cidadão que está muitas vezes numa situação ruim, que não tem advogado, o advogado não é de um escritório de grande porte, vai brigar com o seu patrão que tem toda a estrutura, toda... Então, é injusto, Nonato, é injusto. Isso é só um exemplo de vários direitos que foram perdidos na reforma trabalhista. E o alerta, a reforma da Previdência vem aí. A reforma da Previdência, ano que vem, vai ser colocada. E os mesmos deputados podem estar lá. Esses que venderam o seu voto, venderam o seu apoio, venderam para o governo federal em troca de benécias, de cargos, em troca de emendas, né? Porque todos hoje estão cheios de dinheiro, estão distribuindo dinheiro em todos os municípios. Mas eles venderam o voto para o governo federal. Eles não ouviram a população, não ouviram os trabalhadores na época da reforma. E agora vai vir a reforma da Previdência. E Previdência Social, ela é importante? Previdência Social é muito importante. É um direito e é um patrimônio da população do nosso país. A Previdência Social, ela é tão importante porque ela está presente desde o momento do início da vida do cidadão, onde a mãe recebe o auxílio maternidade. Quando inicia o trabalho, se ele adoece, ele tem o auxílio doença. Se ele, por um acaso, sofre um acidente no trabalho, tem o auxílio acidente, tem a aposentadoria por acidente de trabalho. Se ele, vamos dizer, que cometa um crime, ele se meteu num crime, ele vai preso, a família recebe um amparo, reclusão
né? A família recebe amparo reclusão. Se ele morre, a família recebe pensão por morte. Ele pode ainda se aposentar por idade, se aposentar por tempo de contribuição. Tem ainda a aposentadoria dos lavradores e pescadores, né, que são uma previdência especial que eles têm. Tem várias situações que favorecem essa classe. Então, tudo isso é um patrimônio. A Previdência Social, Nonato, eu sempre digo, é a melhor forma de distribuir renda nesse país. Não existe outra forma de distribuir dinheiro para a população desse país. Existe sim a Previdência Social. E graças a Deus existe a Previdência Social num país que é injusto, um país que é desigual, um país onde existe muita pobreza, e graças à Previdência Social essa pobreza é amenizada. Deixei de